Eu sou Aline Watanabe e encontrei no maternar minha realização pessoal e profissional. Eu sou Carol Souza e vivencio a maternidade de maneira leve e feliz. Eu sou Lívia Juste e encontro no trabalho um lugar para ser melhor mãe, mulher e amiga. Eu sou Natália Cunha, mãe de 3, mas facilmente teria 6. Aqui nesse podcast, cada mãe é uma peça. Olá, chegou o melhor dia da semana, nossa terça-feira, dia de episódio novo do nosso podcast Trupe de Mãe. E a gente está aqui muito feliz para trazer mais esse tema para vocês. Então já aproveita, nos segue nas nossas redes sociais e não se esqueça que nós também estamos no Spotify. É com muito carinho que recebemos a Lana Munique, a mamãe da Lara, e nós preparamos para você hoje um trechinho de Fernando Pessoa que diz assim: aos que a felicidade é sol, virá a noite, mas ao que nada espera, tudo que vem é grato. Seja muito bem-vinda, Lana. Obrigada, eu quero agradecer a todas vocês, a Carol, pelo convite de estar aqui falando do tema mais importante da minha vida, que é ser mãe. E aí, como Lara veio ao mundo, como foi gratificante. Eu não falo sofrido, porque não foi ao contrário. Foi a trajetória mais linda da minha vida e sempre será. E se ela está aqui hoje é porque Deus queria, né? A gente sempre tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui vivendo esse momento tão lindo e tão gratificante, tão edificante também da minha vida. Então, gestar para você é um momento de fé? Com certeza. Foi nesse momento, eu sempre fui muito católica, sempre. Desde muito jovem, eu sempre participei muito de grupos, mas quando a gente passa por uma dificuldade enorme, quando a gente quer muito uma coisa e a gente não tem, a gente começa a perceber o quanto a nossa fé é pequena e a gente não sabe. Verdade. E como foi? E conta pra gente, Alana, assim, como o começo de tudo, né? Do começo. Vocês tentaram, decidiram engravidar e não conseguiram? Como foi? Após 5 anos aí, nós fomos tentar ser pais e a gente viu que não vinha o bebê. Eu tomava anticoncepcional na época, então a gente estava esperando fazer uma estabilidade financeira, acho que como muita gente hoje em dia, né? E quando a gente quis realmente, né, foi passando meses, foi passando anos, aí a gente procurou um médico, porque a gente viu que alguma coisa não estava certo. E foi quando os médicos, né, encaminharam a gente para outra cidade. E lá, em Goiânia, eu descobri que nossa chance de ser pais natural seria muito pequena. Mas passou em termos de 2%. Tipo, de você, por causa de Gustavo? Isso. Porque até então, eu só sabia que eu tinha ovário policístico, mas ninguém me dava um diagnóstico preciso do que estava acontecendo. Quando eu tive Lara, que eu descobri que eu tinha endometriose. Até então, né, hoje está sendo uma questão muito discutida, que muitas a cada 10 mulheres, é mais ou menos isso que eu vi na internet, a cada 10 mulheres, 7 têm endometriose, então é um número muito grande. Não só a questão de descobrir com o ginecologista, mas do tratamento, porque como ele é multifatorial, sim, você precisa ter tratamento, inclusive alimentar. Tem nutricionista específica, né, nessas áreas, porque tem alimentos que são inflamatórios e que prejudicam. A sua chance, que já é diminuta, ela fica maior ainda. Um tema bem interessante. Mas vocês trazer, viu, gente? Mas já você já? Com a Darlane, sim, ela falou bastante. Ela falou bastante. Mas deixa eu entender, vocês tentaram engravidar, não conseguiram por meio natural, e mesmo quando você procurou ajuda, você só descobriu que a causa da dificuldade era a endometriose no momento que ela nasceu, foi isso? Você ficou na tentativa sem saber exatamente. Sem saber. E durante os exames não foi detectado isso? Da dificuldade de você engravidar, por exemplo?
Não, eu tinha feito até exame, assim, câmera, Nutra, que eu esqueci o nome do exame agora, mas assim, vários exames, vários, e nada me dava um diagnóstico preciso. Mas te sinalizava que você só tinha 2% de chance. Isso. Mas só que tinha um fator também masculino. Tá. Não foi, né, juntou uma coisa com a outra, que diminuiu muito essa chance na época. Porque, na verdade, às vezes, muita causa fica muito estudo, muito sobre em cima da mulher, quando não consegue, né? Aí, na época, a gente fez exames também em Goiânia, que constataram que a chance também era mínima. Então, os dois tinham dificuldades. Isso, os dois tinham dificuldade. E você tinha quantos anos, Alana? Uns 27, mais ou menos. Quando eu fui embora daqui. Era jovem, mas assim, eu já tinha muito tempo de casada. Sim. E eu falo que uma coisa que eu acho que hoje eu sou muito assim, fico muito com o pé atrás, eu acho que a cobrança também fica muito sobrecarregada. Principalmente assim, há 10 anos atrás, mais ou menos. A cobrança de você mesmo ou de outras pessoas? Para que você fosse mãe. É isso? Ficava assim uma cobrança muito grande. Eu acho que isso sobrecarrega o psicológico da mulher também. Para a pessoa. E aí você não quer, às vezes... Você não relaxa, né? Fica aquela coisa tensa. Aquela tensão, justamente. Eu acho que isso é muito ruim. Quando Carol deve estar passando por isso também. Quando tem um primeiro filho, aí fica a cobrança... Do segundo, né? Do segundo e por aí vai. A gente nunca tem paz, né? Quando é que vai formar? Quando é que vai... O que vai ser? Quando é que vai casar? Não, você tá namorando, quando é que vai casar? Aí casa, quando é que vai ter filho? Aí tem um filho, quando é que vai ter o segundo? Aí tem um menino, não vai ter uma menina, né? E aí você tem o terceiro, não vai operar, não? Opa, não é? Verdade. Justamente. Mas... E eu falo que foi providência a gente ter se mudado lá para Rio Verde. Parece que o assunto lá era mais atual do que aqui na época, aqui em Barreiras. E aí eu fiz tentativas em Goiânia, que não tivemos resultado. E após 3 tentativas em Goiânia, eu falei, deve ser um sinal que não é para eu ser mãe natural. Essas tentativas que você diz, vocês recorreram ao quê? Porque existe a fertilização in vitro, existe a inseminação artificial, existe a estimulação, a ovulação, que tipo de... A fertilização in vitro. In vitro. Vocês já partiram direto para esse tipo de método? Direto para esse tipo de método. Foi o indicado. Por conta da baixa probabilidade de se conseguir a gravidez de forma natural. Justamente. Alana, deixa eu te fazer uma pergunta. O que passava na sua cabeça, assim, de verdade, né, no seu coração? Porque imagina, né, já que você se programou, você queria, foi uma decisão, agora nós vamos ter filho. E uma pessoa disser, né, não, a chance de você ter filho é pequena, 2%. O que você sentiu nesses momentos, assim? Até chegar nesse ponto, né, de você pensar, poxa, eu vou desistir, acho que não é pra mim, é um sinal. Eu sempre pensava assim, nossa, a gente tem tanto amor para dar para uma criança e não é pai e mãe. Mas assim, eu sempre tive muita fé. Muita fé. Só que nesse momento da minha vida, acho que durante toda a minha fase até chegar aqui, foi o único momento que realmente eu senti abalada. Porque eu pensava, infelizmente, acho que alguém já se questionou, por que comigo? Eu não conseguia, foi aí que eu busquei também a orar mais. E como eu, na época, já sofria internamente muito com isso, eu não queria nem com meu esposo, eu queria dividir. Por quê? Ele viajava muito, muito focado no trabalho, aquela fase de crescimento profissional na época. Então eu ficava mais ali contida, numa cidade nova. Que não conhecia ninguém. Conhecia ninguém. E com essa vontade imensa de ser mãe e que até o momento sem sucesso. Então era uma coisa que por dentro, por fora quem me conhecia, estava tudo certo, né? Mas por dentro, querendo ou não, me corroía. É tanto que eu falava, eu falava assim para Deus, se o Senhor não quiser que eu seja mãe natural, que eu seja mãe de um filho adotivo, ou possa ser que eu esteja aqui para ajudar outras pessoas. Ficava colocando em mesa o
o que ele queria que fizesse, né, comigo naquele momento, se não fosse para ser mãe de um filho de sangue, né? Mas você falou assim, que depois da sua terceira tentativa foi um momento que você falou, se não for para ser para mim, que você começou a acreditar que não era para ser para você. Conta um pouquinho dessa fase. Nessa fase, coincidentemente, a gente se mudou de casa para um condomínio. E nesse condomínio eu conheci várias pessoas muito especiais lá. E com as meninas lá da igreja, a gente começou a fazer visitação. Eu visitei um orfanato, inclusive a gente começou a visitar crianças. Então aquilo ali começou, assim, acho que eu vou ser mãe adotiva, né? Então eu comecei a mudar um pouco a cabeça, porque assim, quando a gente fala de adoção, é um negócio que muita gente, inclusive a própria família, tem muito receio. Mas eu já passava na minha cabeça, naquele momento, sim, a possibilidade de entrar numa fila de adotar. Quando eu já achei que já tinha desistido, porque 3 tentativas realmente corrói, porque você fica naquela expectativa do positivo. A cada tentativa, eu falo que a fertilização hoje, ela não te maltrata, ela não te... A questão não é física, é mais psicológica, porque você... É uma preparação muito grande, a expectativa do positivo. A pior parte é essa. E quando... Aí vem a frustração. A frustração. E você tem que se reerguer e estar ali firme e forte para a próxima tentativa. Aí quando você chegou no orfanato? Eu fiz uma visita ao orfanato e aquilo ali me aflorou a vontade mais ainda de ser mãe. Quando eu via tantas crianças lá, né, abandonadas por suas mães, por N motivos, e eu falava para Deus, se for para ser mãe de adoção, estou pronta. Eu me deixava sempre aberta, né, para o que Deus quisesse fazer naquele momento. Quando você sentiu no seu coração o desejo de fazer a 4ª tentativa? E aí Deus foi tão generoso, eu falo que naquele momento de dor, porque você fica parecendo que é um luto. E não é um luto. Mas porque não veio positivo. Aí eu conheci uma amiga que tinha acabado também de se mudar e tinha feito tentativas em Mato Grosso e não tinha sido sucesso também. Então ficou eu e ela na mesma situação, vizinhas. Então a gente conversava sobre esse assunto o tempo inteiro. Aí ela falou assim, amiga, agora eu não vou desistir não. Me indicaram lá em Ribeirão Preto, então eu vou. Ela virou para mim e falou, pode ir que eu tô aqui para te apoiar. Eu já tava assim, não, já 3 tentativas já deu. Ela foi, fez e teve gêmeas. Acho que depois também do positivo dela, aquilo ali te despertou. Me despertou, tipo assim, não, pode ser que... Acendeu a esperança, né? Acendeu a esperança, justamente. E eu tinha uma vizinha também, que eu falo que Deus colocou ela na minha vida para transformar, né? Eles eram do grupo de oração que eu frequentava. E um dia, sentado lá na mesa, como nós estamos aqui, a gente conversando, o esposo dela virou para mim e falou assim, pode tentar. Você será mãe de uma menina. Aí naquele momento eu tive a certeza, acho que a minha fé foi maior até do que a minha vontade naquele momento. E eu tinha certeza, a partir que a gente levantou daquela mesa, que eu seria mãe de uma menina. E nisso a gente fez a oração. A gente chamou várias amigas para fazer. Porque assim, outra coisa também que me revolucionou, eu falo nessas minhas tentativas, porque eu sofria sozinha e não falava com ninguém. Eu não queria falar com minha família, eu não queria falar com os amigos próximos, ninguém sabia o que estava acontecendo. Quando eu encontrei essa amiga que estava passando pela mesma situação, que a gente conversou sobre. E eu falei assim, eu também cansei de orar sozinha. Aí foi quando eu chamei a minha vizinha, que era desse grupo de oração, esse casal super abençoado, a orar comigo, a orar juntos. Aí nós fomos
A gente ia para a igreja todos os dias, 3 horas da tarde, rezar o terço da misericórdia. E a partir daquele momento do terço, eu já sabia, eu acho que a minha fé foi maior. Por isso que eu falo muito da fé. Porque eu tenho certeza que o que fez a diferença, às vezes, na vida da gente, é a nossa fé. Se a fé for grande, Deus executa milagres na nossa vida. E assim Ele fez. E aí você foi para a 4ª tentativa. Aí eu fui para a 4ª tentativa. Só que naquele momento que eu falei assim, vamos meninas orar comigo. Uma sabia o motivo que a gente estava indo fazer a oração. Ela era por um filho. E a outra, que era até coordenadora do grupo, ela não sabia. E aí no dia que ela falou, a gente estava orando e no meio da oração ela falou assim, nossa, estou tendo uma visualização que José está aqui com a gente, orando juntos. José com o cajado. E todo mundo ficou sem entender o porquê. Ela disse aquilo naquele momento. Aí no penúltimo dia, antes de viajar para Ribeirão, eu participava já há 2 anos desse grupo de oração. E sempre tinha um sorteio de uma imagem. E nesse dia, eu fui sorteada. É difícil falar. Fui sorteada com a Sagrada Família para ir para minha casa. É naquele momento, né, que eu peguei aquela imagem, achei que estou tremendo, que eu vi José, Maria e Jesus. Eu falei assim, vai para minha casa porque eu tenho a certeza que eu vou ser mãe, assim como Maria foi. E eu falo assim que Deus opera milagres e Ele prova que é milagre na nossa vida para a gente poder testemunhar. Por isso que hoje eu me sinto aqui testemunhando, né, a minha história de fé com vocês. E que assim, que para outras pessoas não desistam dos seus sonhos. Para muita mãe, que eu tenho certeza que nesse momento está tentando ser mãe, para não desistir. E para confiar em Deus. Eu não sou católica, né? Mas se tem uma coisa que eu gosto do catolicismo é esses significados, essas liturgias que ele fala, né? Eu, quando engravidei de Bernardo, eu ganhei uma Sagrada Família. Uma amiga que é muito religiosa, pessoa que eu tenho muito amor, trouxe de presente pra gente. E quando eu recebi a Sagrada Família, embora eu não seja religiosa, mas você entendeu o que aquilo significa para quem dá, traz para dentro da sua casa uma presença de Deus mesmo, né? É a representação de você falar assim, Deus está aqui perto querendo dizer alguma coisa. Principalmente porque a Sagrada Família tem uma história tão forte, né? José com Maria e Jesus dentro da sua casa. Óbvio que eu acredito que você não precisa ter uma imagem para ter essa representação forte, mas eu acredito que os simbolismos, às vezes, nos lembram de coisas que a gente esquece. Né? A representação daquilo que você não vê. Eu ganhei também... Engraçado isso. Eu ganhei, quando estava grávida, ganhei Nossa Senhora do Bom Parto e Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, com todo respeito, veio mesmo que uma brincadeira, né? De amigas, assim. Mas o quanto elas têm significado. Tanto que eu coloco elas no quarto de Bernardo, né? Do meu filho. Num móvelzinho assim. E ganhei São Jorge. Tudo de pessoas que são religiosas, que sabem que eu não sou religiosa, mas que quiseram trazer um pedaço delas, da fé, do que elas acreditam para dentro. Quando você falou assim, de convidar as pessoas a orarem com você, ou de ter vizinhos que comungam da mesma fé, estar ali nesse ambiente, me fez lembrar o quanto é importante a gente ter esse cuidado com o outro, também, né? Porque a gente vive tão olhando pra gente, para as nossas correrias, para os nossos sofrimentos, para as nossas agonias. Justamente. E todo mundo tem 1000 atribulações, né? Hoje, se você for parar para olhar só para sua vida e dar um checklist, você nem consegue cumprir todos. Mas ter esse momento de olhar para o outro e, às vezes, estender a mão quando o outro
nem sabe que precisa, né? Já que guarda, faz toda a diferença na vida. Eu acho que a oração eu acho que é um ato de amor mais genuíno, porque primeiro pelo poder, primeiro pelo privilégio, né, a gente poder orar, segundo pelo poder, não estou elencando, mas vai, e terceiro porque eu acho que é a coisa mais genuína, mais afetuosa que alguém pode fazer. O maior ato de amor é orar. Porque pelo outro, né? Pelo outro. Orar pelo outro. Né? Então, e isso é transformador, né? Mesmo que não transformasse a sua história, por exemplo, numa história de que você conseguiu engravidar, né? Conseguiu ter sua filha, mas você já estava sendo transformada nesse caminho, né? Você abriu seu coração para outras possibilidades de adoção e abriu o coração para o não, né? Porque o não de Deus também é uma resposta, né? Justamente. Então, e eu falo assim, que por mais que você tivesse ali em alguns momentos só você, mas depois que você se abriu até para compartilhar isso, orar junto com outras pessoas, mesmo assim é uma intimidade sua e de Deus. Só você sabe o que veio no seu pensamento, só você sabe o que você pediu, quanto você desejou, né? Ter aquilo, ter Lara. É por isso que você tanto se emociona aqui. E por mais que a gente fale da nossa fé, nada do que a gente fale vai transmitir, mas vai trazer pra gente esse resgate, essa memória de tudo que a gente passou para ter o que a gente tem hoje. Assim, é muito forte, né? E quando eu olho para trás, assim... Só agradecer. Só agradecer e, assim, quanto foi transformador, espiritualmente também falando, tanto para mim quanto para Gustavo. Porque ele teve também um papel aí muito importante, porque ele sempre estava aquela pessoa ali me apoiando. Acho que o que eu dissesse assim, não vamos tentar mais, ele, tudo bem. Vamos tentar mais uma vez? Vamos. Né? Eu falei, graças a Deus, a gente saiu lá de um interiorzinho na Bahia e Deus foi traçando tudo na nossa vida para a gente também poder ter a condição de fazer esse tratamento que a gente sabe que não é barato também. Não. Ainda teve essa bênção também, da gente chegar onde chegou, trilhar todos os caminhos para poder ter a condição de fazer o tratamento também, que não é todo mundo também que tem, né, o acesso a esse tratamento. E ele também se transformou muito, ele se aproximou muito de Deus também. E nunca mais a gente desgarrou, porque assim, fortaleceu muito o relacionamento, mais ainda, a gente sempre foi muito tranquilo os dois, mas com o tempo ficou mais, acho que a partir do momento que o casal ele tem essa grande intimidade com Deus, vem a questão da sabedoria também, né, de levar a família, de conduzir a família como um todo. E aí foi o que você disse, né? Vocês se prepararam, casaram novos, né? E aí foram construir a vida, foram, né, dando outras prioridades para até chegar na decisão de querer engravidar. Justamente. De repente, se lá no comecinho do casamento já pensasse, vamos ter filhos, e descobrisse isso e não tivesse a condição, eu acho que seria, de repente, até o casamento poderia se desgastar por conta disso. Não que, igual você disse, intimidade com Deus, isso não seria restaurado, mas a gente sabe que essa parte financeira de você desejar algo e não conseguir ter acesso, de repente, né, no caso, para poder realizar esse sonho, né, de serem pais, pesa também no casamento, né, é algo que pode também ser desgastado. Então, às vezes a gente se questiona, né, por que, de repente, por que eu esperei tanto para descobrir, por que eu demorei tanto para decidir. Mas Deus sabe de tudo, né? Tudo tem seu tempo, realmente. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Eu falo que quando chegou essa hora, acho que eu estava em uma maturidade também maior. Né? Porque quando eu me casei com 19 anos, realmente é uma menina. Né? É uma menina. Mas eu penso por outro lado, eu penso que, olhando pelo cunho religioso, eu acredito também que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas olhando pela questão racional,
eu penso que quanto antes você tem acesso ao conhecimento das suas condições, mais fácil é um possível tratamento. Porque às vezes você casa com a sua idade e o gerar um filho ainda é algo pró-futuro, como você falou, depois de bases que a gente quer construir. Quando você descobre, às vezes você não tem o tempo hábil para poder correr atrás daquilo, porque o relógio biológico existe um marco biológico ali, né? Então, de repente, eu vejo por 2 cunhos a questão da alerta de você que pensa, não agora engravidar, mas pensa, a maternidade é uma possibilidade na minha vida, não é uma coisa taxativa de que não quero, de estar sempre buscando profissionais atualizados para investigar suas condições, né? Tá ok? Tá tudo certinho. Isso nem é garantia, porque às vezes o médico olha e diz, tá tudo certo. Sim, você tá, ó... Tá tudo... E é na hora do não, agora eu quero que vem que tem um problema, né? Então é sempre bom. Eu acho que isso é uma das lições que o podcast tem trazido, né? Sempre de buscar o quanto antes essa resposta de se realmente está tudo ok e você pode esperar ou pensar na possibilidade de congelar óvulos, o que for, ou, né, deixar aí... Querendo ou não, é uma realidade hoje em dia de uma maternidade mais tardia, né? Isso. E que isso pode também, quando descobrir algo também, ser um pouco tarde, né? Porque a gente estava falando na nossa conversa também, né? Do que você falou que queria trazer para cá. Às vezes as pessoas ficam sempre jogando para frente, exatamente por conta disso, né? Não, agora é cedo, a gente não está num momento financeiro bom, vamos esperar mais um pouco, né? E aí, de fato, quando descobre, já não dá mais tempo, né? De repente iniciar um tratamento, de fato investigar ao certo. Porque eu sempre falo aqui, se eu fosse escutar minha mãe, eu teria tido filho com 80 anos. Porque para a mãe nunca é um momento, não, você tá nova, não, a sua vida é uma loucura, não, né? Tem muita coisa ainda que você precisa colocar em primeiro lugar. Você sabe o que é um filho muda a vida de uma pessoa. E quando você de fato começa a pensar muito, você fala, não, eu tenho medo, não, será que eu vou querer, né, realmente ter um filho agora? E aí vem não surpresas, mas o que você não conhece. Você tem medo de tudo aquilo que você não conhece. Do desconhecido, né? Do desconhecido. E aí, trazer essa importância também, né? Mas é difícil, né? Não é uma coisa fácil você decidir no momento certo. Eu falo assim, que eu acho que em cada pessoa a realidade é diferente. Eu acho que a chavinha da maternidade, ela vai girar em cada pessoa em momentos diferentes da vida. Eu engravidei com 37 anos. Eu não consigo imaginar, por exemplo, na minha maternidade, se eu tivesse tido filho com menos do que 37, por exemplo, nos meus 30, nos meus 35, porque a maturidade que eu tenho hoje, né, independente da minha maternidade, é totalmente diferente. Eu nunca teria possibilidade, eu fico pensando, né, de como eu era lá atrás, de repente ter tido um filho nos meus 30, nos meus 20 e poucos anos, nunca. E inclusive, por exemplo, você casou aos 19 e já queria ser mãe, né? Depois de quanto tempo? De 5 anos. Então, de fato, também não adianta, né? A teoria e a prática são coisas que, né? Não é tão assim, você tem que ser e aí você tem que pensar mais cedo. Não é. Não é. E como é que foi a gestação, o nascimento de Lara? Como foi pra você? Foi aquela gestação das picadinhas, eu tive que, né, aplicar a Clexane a gravidez inteira. Mas, gente, eu tava tão feliz que o que era uma picadinha todos os dias. Você tinha medo, né? Assim? Você sentiu medo? Porque geralmente na gestação. Você não chegou a ter perda nenhuma. No seu caso, foi a dificuldade de engravidar. De implantar. E depois que você engravidou, vinha aquela insegurança, veio algum medo de você perder, de acontecer alguma coisa? Porque geralmente isso né? Eu acho que eu tava tão feliz que realmente o medo passa a ser aquela insegurança. Acho que os 3 primeiros meses desafiadores, porque você fica ali, não quer fazer nada. Se eu pudesse, eu ficava deitada os 3 meses. Não fazia nada. Mas a gente tem que seguir a vida, né? Eu tive que ficar em repouso 3 meses. Mas foi um repouso, assim, de não fazer atividade física, nada tão... Mas a vida meio que seguiu normal. Você pensa em ter outro filho?
Pensar, eu penso. Até eu penso. Mas aí, assim, no seu caso, por exemplo, para você ter outro filho, tem que de novo passar por uma... Não, a gente já tem embriões congelados. Ah, tá. Então tá fácil. O processo é mais... Agora eu vou fazer uma pergunta, que depois, caso você não queira que vá ao ar, você sinalize, tá? Nesse caso de embrião congelado, quantos vocês têm congelados? Quando faz o processo de estimulação, né, para fazer a coleta dos óvulos, no meu caso eu tive a mais do que precisava. Uhum. E aí, no momento que eles retiraram, antes de retirar, lá na clínica eles perguntaram, você deseja descartar ou doar? Naquele momento eu já pensei logo nas mulheres que não conseguiam mais ter óvulo. Uhum. Nem me hesitei. Na hora eu pensei, não, sim, pode doar. Pode Você doar. doou, então, os outros. Aí eu doei, né, a sobra. Legal. Quantas pessoas não... É um desprendimento, né? É um desprendimento. Porque Porque a pessoa pode pegar por um mais que exemplo. você não vá usar, entende? Você não vai usar, né? Não. Você já tem os que você precisa. Mas imagina a pessoa que, humanamente falando, a tendência pode ser aquele apego, porque... Apego ao descarte? Não, Porque eu só tenho a adopção. Né? Isso, apego ao descarte, porque passou por aquele processo todo de sofrimento, não sei. Mas é... E tem mães que não conseguem já ter, né? Nem produzir óvulo, um Não tem mais óvulo, um né? óvulo, é? Mas ela pode, né, pegar o espermatozoide E e gestar Sim, esse sim. filho normalmente. Então eu pensei muito nisso naquele momento e nem hesitei. Já assinei logo o termo de doação. Acho que não é uma coisa que vai influenciar na vida, ao contrário, você vai estar ajudando outras certeza, mulheres com a certeza. realizar um sonho. Até porque você Com passou certeza. por todo um processo da dificuldade, ou seja, né? Você estava no deserto. Justamente. E aí, de repente, você viu que, né, você conseguiu aquilo. E quantas pessoas podem não conseguir? E podem conseguir com a Podem sua ajuda. conseguir com a sua ajuda, né? Justamente. Exatamente. Você, hoje, né, que Lara nasceu, tá aí, você acha que esse processo que você passou antes para conseguir engravidar moldou de alguma forma a forma como você é como mãe hoje dela? Difícil essa pergunta. Moldou como? Como ela lida com Lara, né, por exemplo, tentar dar um exemplo. Eu entendi. Você entendeu? Então, Também explica entendi. aí. Foi? Você acha que se você não tivesse passado pelo que você passou, seria uma mãe diferente? É difícil, sabe? Assim, Você é muito né? protetora? Não acho. Na questão de proteção, um exemplo, vai no parquinho e tá com medo da criança cair, tipo isso também? envolvido? Também, é. Ou excesso de apego afetivo? Isso. Eu acho que não. Eu sou muito tranquila com relação a isso aí. Não sou tão... Acho que quem convive mais comigo vai saber falar mais ou menos sobre isso, né? Mas assim, eu não me acho tão protetora assim. Tem, né, o instinto de mãe normal. Eu fico até com medo, às vezes, né, de sufocar a criança. Eu prefiro deixar mais, tem aquele... Eu gosto de deixar, levar uns tombozinhos também. Preparar pra vida, né? Ralados, né, Lívia? Aí uns teve a jardim. pandemia, né, que Lara nasceu. A gente fez a festa de 1 ano E a e pandemia. depois veio a pandemia. Isso E eu dificultou no processo? esperava tanto esse momento de ser mãe, de aquele alvoroço. E aí veio a pandemia E aí deu uma pausa também na questão do trabalho. Foi aí que eu pausei a vida profissional. Porque como eu esperava tanto, nessa questão se impactou. Porque se fosse talvez lá atrás, eu não teria pausado a questão profissional para poder ficar exclusiva para ela. E como a gente já teve, né, toda essa dificuldade, aí sim eu dei uma pausa aí de quase 3 anos para vivenciar aquele momento maravilhoso que é também da amamentação. Os primeiros 3 anos, então, dela, né? Você parou e ficou com ela. E fiquei exclusivamente com ela. E você amamentou os 3 anos? Amamentei 2 anos e 4 meses.
Aí, cheguei no consultório aqui da amiga Nath, que ela acho que ela nem lembra mais disso. Cansada, porque chega uma fase da maternidade que você tá realmente cansada de amamentar. Você sabe que nós estamos no mês da amamentação, né? Então eu tô aqui me coçando, mas vou ficar quieta, fazendo a plena, dizendo que a maternidade é a coisa mais linda do mundo e que mesmo que seu filho esteja comendo, você pode dar o peito. Hoje, esse mês é dele, A cara da Thaís. Eu respeito, sabe? Eu não sou mês da amamentação. E eu, e Nath, e a Aline, levanta a mão, apoiamos todas as mamães que queiram amamentar o seu filho até 10 anos de idade, se quiser. Porque o filho é de vocês e vocês têm que amamentar um monte mesmo. E faz bem, tem que amamentar. Faz bem não. Viu, amiga? De jeito nenhum. E as que não queiram também amamentar, que fiquem à vontade, né? Que não é nada. Eu acho que tem essa aqui da frustração da amamentação também, que todo mundo espera amamentar e chega lá e não consegue. Eu acho que tem que ser, né, prazeroso. Eu sempre falo muito isso. Que a amamentação tem que ser prazeroso para os dois. Com certeza. Na primeira noite, com 2 anos e 3 meses, que eu acordei de madrugada, deitei sem vontade de amamentar. No outro dia eu acordei e falei assim, vou desmamar. Porque agora tudo tem que ser prazeroso, né? Para ambas as partes. Ela já falava, já andava, já corria, já comia e estava amamentando. Tudo. E tá 2 anos e 4 meses. Sua cara da Lívia. Eu tive a fase de querer pausar a amamentação. Eu fiquei curiosa, o que foi que eu fiz? Porque eu cheguei lá no meio tava iniciando o meio da pandemia ali. E aí eu fui lá, nossa... Lara não quer comer, só quer o peito. Quando a criança amamenta, é alongada essa amamentação, chega esse momento que eles querem peito, peito, peito. Isso com 1 ano e meio, mais ou menos. Aí Nath falava assim, nossa, no meio de uma pandemia você vai ter coragem de desmamar sua filha. Aí eu falou, saí de lá, não vou desmamar minha filha. Não, é o momento, e realmente. Aí... Meu Deus, ganhou quase 1 ano, então, hein, depois de amamentação. Aí depois a gente, né, aí chegou o Covid, os 3 pegaram o Covid e ela ficou só no peito esse período. Eu falei, meu Deus, ela não pegou, ela não tomou mamadeira, nunca tomou, não pegou, e do peito direto pra comidinha. Não adaptou. Uma história de sucesso esse mês do Dourado. Eu não vou bater palma porque eu vou ser hipócrita, né? Traumático, eu já fiquei curiosa sobre a história de Lívia. Porque, gente, não, a minha amamentação foi maravilhosa. Eu tive uma consultora de amamentação, não senti dor. Meu filho não tomou fórmula, não tomou madeira. Foi linda. Eu, Lívia, é que tenho respeito. Nunca você vai me ouvir dizer pra uma mãe desmame, porque eu acho que a mãe sabe do seu momento. Agora, eu acho horrível, acho feio. Menino que come, e já come... E você vai lá e dá o peito pro menino. Acho feio. Feio. Agora eu sou Dourado, amamentem seus filhos. Mas é feio. Eu me lembro de uma cena. Não, é porque assim, gente, eu acho muito feio. Eu me lembro de uma cena, eu tava numa loja, e a mãe, o menino inquieto, aí a mãe, ele tá com fome. Foi lá, comprou o pastel, café na pastelagem. Juro por Deus. Veio com o pastel. Aí o menino mordia o pastel e dava o peito. Eu falava assim, meu Deus do céu. Eu estou ouvindo isso. A gente já tava no podcast, eu contei pra falar a você. Tem um meme na internet que a menina vai no peito e um pão. Era aquela cena. Pão com leite. Meu, gente do céu. Alana, você disse que ficou 3 anos, né, se dedicando exclusivamente à Lara, à maternidade. Antes disso, né, antes da pandemia... No que você trabalhava? Qual era a tua função? Eu sou contadora. Uhum. E como a gente vivia volta e meia mudando de cidade, eu trabalhava de home office. Entendi. Era contadora, mas trabalhava, né? Tinha as empresas que eu fazia a contabilidade, mas era em home office. E depois desses 3 anos começou a dar aquele comichão assim? Eu quero voltar a trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, porque assim, o tempo vai passar. Tanto para você quanto para a Lara. Justamente. Né? A Lara vai crescer, vai ter o caminho dela, vai seguir. Você chegou a pensar nisso? E eu? E agora, eu volto? O que eu vou fazer? Deu esse burburinho dentro de você? Sim, aí eu pensei, trabalhar com horário
bater ponto, trabalhar para os outros, sendo que eu precisava me dedicar também a ela, não queria passar as 8 horas, digamos assim, né, no início, longe dela. Então eu queria um trabalho que me desse flexibilização. Foi aí que eu resolvi empreender. Você nunca pensou em ser, entre aspas, com muitas aspas, só mãe? Sim, muitas vezes. E eu adorei tanto também, voltando aqui ao assunto da amamentação, quando começou a introdução alimentar, eu tive o meu momento de pensar em ser nutricionista por causa da introdução alimentar dela. Porque eu gostava tanto que eu falei, nossa, será que eu vou fazer uma transição de carreira agora? A maternidade, ela desperta tanta coisa. Não é isso que eu tava pensando, como é transformador, né? Você tem um filho, você se transforma de diversas formas, né? A sua fé, sua profissão, o que você é capaz de fazer, porque às vezes você como contadora, ok, né, contadora ainda tem, mas você pensar numa nutrição, um negócio que você nunca, né? Nunca. E se você fizesse, você ia fazer bem feito, né? E assim, e a gente faz de um jeito, é tanto amor, assim, é tanta dedicação, né, nos mínimos detalhes, é o nosso filho que tá ali, então... E às vezes a gente tá num papel que só quem é mãe sabe o papel que tá, porque por mais que a gente fale, ninguém vai conseguir entender. Não. Por isso que quem é mãe só fala de maternidade, né? Tem suas exceções. Mas foi assim que surgiu o trupe de mãe, né? E é bem clichê, né? Tudo que a gente escuta se repete. E quando a gente não é mãe, a gente fala, que saco. Verdade. Tá bom. Mas E aí você resolveu empreender com o quê? E a gente resolveu empreender. Hoje nós temos uma franquia, 2 no momento. Anjos Colchões. Ah, que legal. Tudo no universo de... O melhor colchão, meu filho. Nossa cama é Anjos Colchões. Fazer um merchan logo aqui. O colchão de Maria Antônia, Anjos Colchões. E foi que a gente resolveu empreender, né? Abrimos a franquia aqui. E depois lá em Vitória da Conquista, que é perto da nossa cidade natal. E eu tô nessa função, né? De empreendedora, mãe e gestora também. Eu falo que uma coisa é você fazer gestão dentro da empresa, uma coisa é você fazer gestão à distância. Tem seus desafios, é outro né? desafio. Imagina. Mas graças a Deus a equipe maravilhosa e tá fluindo. Eu acredito que eu já sei a sua resposta, mas eu vou perguntar. Te fez falta ou você se arrepende em algum momento de ter ficado esses 3 anos afastada dos negócios, da sua atividade laboral? Não. Até mesmo porque quando eu retornei, acho que se eu fosse voltar para a minha atividade principal, que é contadora, realmente as leis já tinham, né, modificado muito. Eu teria um tempo aí para poder estar me atualizando e estar de volta ao mercado como contadora. Mas como eu resolvi empreender, ou seja, fui para outro norte, foi bem diferente. E também você pegou um período que também não lhe era dado possível trabalhar como antes, né? Você pegou a pandemia. Então já te deu essa, entre aspas, conforto de fazer essa transição com mais suavidade, né? Com mais suavidade. A pandemia foi outro grande virada de chave, né, para todos nós. Na pandemia a gente já começou a pesquisar para saber quando eu retornar, o que eu realmente iria fazer. Alana, aqui no podcast, quando a gente vai finalizando, a gente tem um quadro que a gente chama de Rapidinho. Então é um bate-bola, onde uma de nós fala uma palavra e você responde com aquilo que te vem à cabeça na hora. Tá certo? Certo. Um cheiro. De neném. Malbec Icon. Vai, Nath. Vai, Nath. Na hora H, com o Malbec? Com Malbec. Vocês estão demais hoje, hein? Nossa Senhora. Lara. Amor e fé. Amamentação. Desejo realizado. Muito bem realizado. Sem Gustavo, o que você seria? Incompleta.
Um medo. Isso. De perder a fé. Gustavo. Companheiro. Fé. O que me move. No que a Alana se cobra tanto? Em ser uma mãe paciente. E Alana, muito obrigada pela sua presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Foi muito lindo escutar toda a sua história de fé. Espero que, com certeza, todos que estejam nos assistindo também se inspirem, né? Muitas pessoas que estejam passando pela mesma situação. Quero agradecer a todos vocês, né, pelo convite. E quero terminar aqui deixando um versículo que eu recebi dia 30 de outubro, às 8h16 da manhã, há 10 minutos que eu tinha acabado de receber o meu positivo de uma amiga, e ela grifou a parte bíblica, que é Mateus 22. Respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus, em verdade eu vos declaro, todo o que disser a este monte, levanta-te e lança-te ao mar. Se não duvidar no seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá esse milagre. Por isso eu vos digo, tudo o que pedirdes na oração, credes e tendes recebido, e vos será dado. Que lindo. Bem sua história, né? Uhum. Que forte, né? Você, no momento que recebeu o seu positivo, ter... E eu deixo salvo aqui justamente, né? Porque tem E ela é uma pessoa muito de fé, e ela me veio essa palavra e me mandou na mesma hora. Na mesma hora que ela me enviou essas palavras, eu enviei para ela, falando positivo. Ela foi, né, a primeira pessoa a saber também. E é com esse sentimento da certeza de acreditar no invisível, da força da fé, que realmente a gente pode alcançar os nossos objetivos, os nossos desejos em comunhão com Deus, que a gente termina esse episódio. Então, se você gostou de nos assistir, deixa aí o seu comentário, a sua curtida, nos siga nas nossas redes sociais, encaminhe esse episódio para aquela família que precisa desse acalento, precisa dessa força, desse incentivo. Por aqui a gente finaliza com o coração cheio de alegria por ter dado tudo certo com você. A gente deseja tudo de bom sempre, tá, Alana? Porque nesse podcast, Trupe de Mãe, cada mãe é uma peça.